No ar, Plantão 7. Plantão 7. Com Adilson Carlos. Alô São Luís, alô Maranhão, alô Brasil, salve, salve gente amiga. Eu sou Adilson Carlos e este é o nosso podcast Plantão 7. Nesta quinta-feira, dia 10 de março de 2022, que amanhece chuvoso na Grande Ilha, vamos continuar falando de transporte coletivo de São Luís, que continua, a greve continua, apenas 60% da frota de ônibus continua circulando em São Luís, né? Aqueles 60% de 80%, né? 60% de 80%. Agora, imagine como é que é isso na vida do cidadão que depende dele, né? Depende do transporte coletivo, com um transporte deficitário que nós temos. O tempo de espera é longo, sempre foi. Tem gente que passa 40 até uma hora na parada, isso com a frota normal. Agora imagine com 60% dos 80% que roda na cidade, né? A gente imagina aí a situação dos amigos usuários do sistema de transporte público da capital maranhense, né? E aqui pelo desenrolar, de acordo aqui com os rodoviários, amanhã, sexta-feira, tem um novo capítulo aí dessa novela, né? Lembrando que eles estão reivindicando reajuste salarial, eles querem aí cerca de 15%, mas a classe patronal oferece 0%, né? Não quer negociar. Isso aí em meio a uma turbulência enorme aí do SET, né? Que é o Sindicato das Empresas de Transporte, com a Prefeitura, porque o SET pressiona a prefeitura deu um reajuste aí de 20 centavos na passagem, mas o SET diz que quer mais, né? Aliás, na terça-feira, lá na Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Transporte lá na Câmara Municipal, a presidente do SET, ela disse que a passagem, né, de ônibus deveria subir aí para R$ 4,83 para cobrir o rombo do sistema de transporte na capital, né? Aqui os empresários só têm prejuízo, os empresários do setor, a gente fica até com pena, porque eles estão falidos, mas não querem largar a porra do osso aqui, né? Querem ficar o tempo todo aqui. Mas enfim, os rodoviários reivindicando aí 15%, amanhã eles terão aí uma mediação lá no TRT, depois dessa mediação lá entre o SET e os rodoviários, pode acontecer, já é anunciado aí, possível paralisação geral, porque aí já é brincadeira, né? Sindicatos se sentam numa mesa de negociação, na frente lá da justiça, da própria prefeitura, e no final saem com as mãos, né, vazias, nenhuma novidade, é só dizendo não teve nada. E a população continua sofrendo, né? População na ataca. E a prefeitura não intervém. Não sei se a prefeitura está esperando o final da CPI lá da Câmara para ter porque a prefeitura quer romper aquela tal licitação do Edivaldo, aquela herança maldita que vem lá do Edivaldo. O Eduardo Braide quer romper com isso porque existem, segundo as denúncias e que essa CPI está apurando, muitos vícios, muitas irregularidades e que não garantiria nada. Aquela licitação do senhor Edivaldo, simplesmente ela e papel higiênico são a mesma coisa. Então, vamos ver o que vai acontecer, porque dependendo aí, eu inclusive conversei com o Isaías Castelo Branco, que integra aí a diretoria lá do Sindicato dos Rodoviários, e ele me disse o seguinte: a gente, depois dessa mediação, a gente vai chamar uma assembleia geral aí para decidir pela paralisação ou não. O trabalhador que não recebe salário, que inclusive tem empresa aí que não paga, atrasa os salários deles e por conta disso eles estão muito insatisfeitos, muito revoltados. E isso aqui não é questão política, isso aqui eu falo porque existe aí a política dos sindicatos, né? Tanto dos trabalhadores como lá o sindicato patronal, de interesses políticos, de querer se aproveitar. Mas eu digo o trabalhador, o cara que está lá no volante todo dia, que está trocando dinheiro o tempo todo, aqueles inclusive que estão dirigindo e trocando ao mesmo tempo, que estão levando arma na cabeça, que estão no estresse do dia a dia.
tá comendo o pão que o diabo amassou na mão desses empresários. E vamos ver, porque nesse jogo, por enquanto, quem está perdendo é a população. A prefeitura, inclusive, já atendeu aí os empresários, né? Deu dinheiro para empresários, cerca de 20 milhões de reais para as empresas, já deu reajuste de passagem, onerando aí o usuário, e nada acontece. As empresas continuam arredias com os trabalhadores, lembrando que existe uma política, inclusive partidária, nessa confusão toda, mas infelizmente quem está pagando o pato mesmo é a população, que está aí exposta aos problemas, às consequências de um sistema falido, capenga, com ônibus velhos, ônibus quebrados, ônibus no prego, ônibus perdendo controle, quebrando barra de direção, de tão velhos que estão caindo pneus, enfim, pegando fogo, e ainda para completar com as pessoas passando horas e horas para pegar a sua condução. Detalhe que está sendo questionado também é que a justiça, né, parece que usa aí 2 pesos e 2 medidas. O pau que bate em Chico não é o mesmo que bate em Francisco. Punem os trabalhadores porque eles são obrigados a um monte de coisa, enquanto as empresas estão pintando e bordando, os empresários estão aí e nada acontece com eles. Tem alguma coisa errada. E outro assunto aqui, olha gente, a Câmara Municipal de São Luís aprovou essa semana a regulamentação do transporte alternativo da capital, né? Agora só depende lá do prefeito, Eduardo Braide. O projeto de lei foi aprovado lá pelos vereadores e agora já tem aí o primeiro sinal, né? Uma luta aí desses trabalhadores, né, que carregam passageiro de forma clandestina na cidade, né, perseguido o tempo todo pela prefeitura. Rapaz, é impressionante como prefeitura, governo do estado persegue trabalhador, né? Cidadão coloca um negócio para pegar dinheiro, até porque não tem emprego, tá todo mundo desempregado. Ele tinha um carro, ele vai botar o carro para circular, para ganhar dinheiro, para sobreviver, para botar o pão de cada dia na mesa, né? Para dar comida aos filhos, à família, para garantir, porque Estado não dá emprego, prefeitura não dá emprego para ninguém. E quando o cidadão coloca ali um negocinho, né, ali improvisa ali uma banquinha, uma barraquinha, agora mesmo, aqui na cidade a Blitz Urbana tá aí rodando e derrubando banca, botando o pessoal para correr. Então, esses trabalhadores, há muito tempo perseguidos, e agora eles têm uma luz no fim do túnel. A Câmara aprovou a regulamentação do transporte alternativo, né, esse transporte para auxiliar exatamente nessa excrescência que é o transporte coletivo da capital, feito aí pelos ônibus, né, das empresas de ônibus. Lá na Câmara ficou um detalhe aqui que eu não entendi muito bem, até conversei com os sindicalistas, né? Lá pela proposta, pelo projeto de lei de autoria do vereador Astro Diogum, trata que, se não me falha a memória, esse transporte alternativo, para você entrar no negócio aí, você tem que ter um veículo com capacidade mínima para 22 pessoas. Só que o vereador Umbelino Júnior, ele apresentou lá uma emenda que baixa esse número, lá para, não sei se é 11 ocupantes dentro de um carro. Bom, como se sabe, ali, por exemplo, na área Itaquibacanga, existem os chamados carrinhos de lotação, né, que são carros comuns, né, carros pequenos, com 4 passageiros que fazem esse trajeto todos os dias, transportando passageiros, né? E, aliás, as pessoas já usam mais aquele transporte do que propriamente o ônibus, até porque o ônibus demora demais. Quando passa é superlotado, então eles têm que ir para esse outro lado. O transporte alternativo, os carrinhos ali da área Itaquibacanga, por exemplo. Eu estou dando aqui, citando como exemplo, mas também tem na Cidade Operária, aquela região ali também se vê muito esse transporte. Aí eu não sei como é que fica, né? Porque se for dessa forma, a lei só vai beneficiar quem tem, por exemplo, uma van. Quem tem o seu carrinho vai ter problema. Até aqui fica a dúvida. E, aliás, isso aqui pode ser um entrave lá na prefeitura. O prefeito está para sancionar essa lei. Será que o prefeito vai sancionar do jeito que está? Ou vai vetar, pedindo que inclua também os carrinhos na lei, para que fique uma coisa mais justa, né?
porque o cara compra uma van, ele pode circular. Já quem tem um carrinho vai ficar a ver navios, vai ser perseguido, vai continuar a perseguição da prefeitura em cima deles. Espero que isso aqui seja corrigido e que esses profissionais, esses trabalhadores que tanto auxiliam uma categoria tão importante na cidade. Às vezes você está lá esperando 2 horas um ônibus, ele não passa, aí passou um carrinho, você pega o carrinho e já vai para sua casa. Então espera-se que haja justiça em tudo isso aqui, que os trabalhadores possam exercer, né, o seu trabalho de forma justa, de maneira legal e sem perseguições da prefeitura. É isso aí, parabéns ao pessoal aí do transporte alternativo e vamos torcer que tudo saia bem. Gente, por hoje é só. Eu sou Adilson Carlos e este foi o nosso podcast Plantão 7. Grande abraço a todos.